Olá a todos, bom dia, muito bom podermos estarmos juntos mais um domingo, e agora começando o mês de dezembro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse nosso encontro. A minha oração é para que Deus fale com a gente nesse dia, nesse domingo, para que haja no nosso coração a certeza desse cuidado, desse amor de Deus por nós, que a gente possa perceber isso, que isso seja uma verdade para cada um de nós. Eu quero começar orando, pedindo que Deus fale com a gente nessa manhã. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado porque nós separamos um tempo para refletirmos acerca do Teu Evangelho, da Tua Palavra, e eu quero pedir queremos abrir o nosso coração e pedimos que o Senhor fale conosco, que a gente possa ser sensível à Tua voz, que nessa nova série que nós iniciamos hoje, o Senhor nos desperte para uma vida de gratidão, de amor, de reconhecimento de quem o Senhor é. Visita cada um de nós, abençoa os nossos lares, as nossas famílias, cada pessoa que se conecta com a gente nessa hora. Que o Senhor possa alcançar com bondade, com cura, com graça, com amor, Deus, e que o Senhor possa falar mesmo ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz. Oramos com gratidão pelas bênçãos, pelo cuidado, por aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, se é a sua primeira vez aqui com a gente, eu quero convidar você a se conectar com a gente através do nosso Instagram, Conviver Jundiaí. É através desse meio de comunicação que nós colocamos os nossos textos, as nossas programações, aquilo que acontece na vida da comunidade. Então, se você quer conhecer mais a gente, conecte-se, vai ser uma alegria. Você pode mandar uma mensagem, vai ser muito bom poder conhecer você, saber mais de você que tem acompanhado a gente nesse tempo online, tá bom? Faça isso, vamos nos conhecer melhor. Nós estamos nesse mês de dezembro, começando uma nova série. Mês de dezembro, como todos sabemos, há tempo de comemorar o Natal, comemorar o nascimento de Jesus. E talvez nesse ano, como todo o ano, né, um ano bem atípico, diferente, talvez, e a gente quer incentivar, né, para que você se cuide dos seus, talvez na sua experiência aí familiar, há de ser um Natal diferente, mas isso não é motivo para nós não celebrarmos, para nós não falarmos sobre essa data tão importante para nós, que é o Natal, o nascimento de Jesus. E no calendário cristão, nós estamos vivendo aquilo que nós chamamos de Advento. O Advento, ele é um tempo de espera, de expectativa, de esperança, em que nós somos convidados a cultivar uma consciência acerca das ações de Deus, tanto no passado como no presente, e aquilo que Ele ainda há de fazer. Então, nesse tempo, nós queremos, em 4 reflexões que nós estamos começando hoje, nós queremos olhar para o primeiro Natal. Queremos olhar para o nascimento de Jesus enquanto nós aguardamos o seu retorno e pensar com você em algumas palavras que a gente fala muito no Natal. E a gente quer tentar aprofundar, definir, ampliar e talvez fazer com que essas palavras não sejam apenas palavras natalinas, mas sejam verdades na minha e na sua vida. Por isso nós denominamos aqui a nossa série de Natal é. Então nós vamos falar que Natal é esperança, Natal é paz, Natal é amor e Natal é alegria. Mas muito mais do que apenas, como eu disse, né, a gente às vezes acaba acostumando com essas palavras nesse tempo. Nós queremos olhar para as Escrituras e tentar ver o que a Bíblia diz acerca dessas palavras e como elas podem se conectar nesse tempo de Natal. E a gente vai começar nessa nossa primeira reflexão falando sobre esperança. E eu quero ler um texto profético,
um texto que fala sobre esperança, que é Isaías capítulo 9, versículo 1 em diante, quando o profeta diz o seguinte: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. O texto do profeta Isaías fala para nós sobre esperança. A esperança que um dia o Messias nasceria e chegaria. E nós vamos ver, tanto esse texto de Isaías, do capítulo 7 em diante, nós vamos ver muitas passagens sobre essas promessas messiânicas e tantos outros profetas que apontavam para o nascimento, para a vinda do Messias. E isso, de alguma maneira, enchia as pessoas e aqueles primeiros ouvintes de esperança. Assim como Maria, nós vemos os relatos nos evangelhos, especialmente em Lucas, quando ela recebe a visita do anjo Gabriel, com certeza, embora com medo, com perguntas, com questionamentos, mas há uma expectativa, o Messias há de nascer. A esperança começa a brotar no coração do povo, mas também dos próprios familiares de Jesus. E o que é esperança? Se você olhar essa definição no dicionário, ele vai definir o seguinte: é o ato de esperar aquilo que se deseja obter, é uma expectativa na aquisição de um bem que se deseja, aquilo que se espera desejando. Ou seja, a esperança está ligado a uma antecipação de algo que ainda vai acontecer. Talvez nos dias que nós estamos vivendo, tempos de pandemia ainda, há muitos de nós estamos na esperança de que essa vacina ela possa surgir e que as pessoas comecem a ser vacinadas. Há uma esperança, nós queremos que algo aconteça, algo de bom comece a acontecer na nossa realidade. Esperança é algo bom. Esperança é algo sadio para a existência humana. Muitos vão dizer que sem esperança nós não conseguimos viver. Sem esperança a gente não tem perspectiva de futuro. E é interessante a gente pensar que a Bíblia fala sobre esperança. Eu quero pensar sobre isso. O que a Bíblia tem a dizer sobre esperança e como isso se conecta com o Natal? Existem algumas palavras aí que significam esperança. No Antigo Testamento, nós temos duas palavras principais que são traduzidas por esperança. A primeira delas é Yahal, que é esperar por. Quando a Bíblia narra a história de Noé, junto à arca, Noé, em certo momento ali da história, ele tem que esperar as águas baixarem. Essa é a palavra que é usada a respeito dessa espera. Mas uma outra palavra é cavar, a palavra é esperar. O profeta Isaías fala sobre Deus como um agricultor que está plantando uvas e ele espera por boas uvas, ele está nessa espera. Outro profeta chamado Miqueias, ele vai usar essas duas palavras aqui que eu apresentei para vocês,
se referindo ao agricultor, ao fazendeiro que espera o orvalho pela manhã. Essa espera é traduzida por essas duas palavras aí. Então, o que a gente pode ter aqui como primeira definição é que o conceito hebraico, bíblico, de esperança tem a ver com expectativa, com espera. E aí a pergunta talvez que surja para nós é: esperar pelo quê? Pelo que nós esperamos? Ou pelo que os primeiros ouvintes das Escrituras do Antigo Testamento esperavam? E aí o texto de Isaías 8, versículo 17, diz para nós o seguinte: que desde os tempos dos profetas, quando o povo andava longe de Deus ainda, se autodestruindo, olha o que Isaías diz: esperarei pelo Senhor, que afastou dos descendentes de Jacó, porei nele a minha esperança. Aquelas mesmas duas palavras do hebraico, elas são usadas aqui para falar que ele esperaria pelo Senhor. A esperança dele estava no ser de Deus. A esperança em dias difíceis, em dias sombrios, era quem Deus era. A esperança deles estavam depositadas numa pessoa. Nos Salmos, e a gente quando lê os Salmos, nós vamos ver muitos Salmos. Alguns estudiosos vão dizer aí que são mais de 40 Salmos falando sobre a esperança. E na maioria das vezes essa espera é uma esperança pela ação de Deus, ou seja, o próprio Deus vai agir, por isso nós esperamos. O Salmo 130, versículos 5 a 7, olha o que o salmista diz: espero no Senhor, sim, espero nele, em sua palavra depositei minha esperança, anseio pelo Senhor, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer, sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Algo que a gente precisa guardar é que a esperança bíblica ela é baseada numa pessoa. A esperança que a Bíblia nos apresenta, ela tem como fundamento, como base uma pessoa. Por isso, nós não podemos confundir esperança com otimismo. Porque o otimismo a gente liga ele às situações. Como as situações podem acontecer melhor. Se eu vejo que uma situação vai acontecer melhor, aquilo me deixa animado, eu fico otimista. Mas esperança não tem a ver com situações externas. A nossa esperança ela não é baseada nas circunstâncias. O nosso otimismo, sim. Dependendo da situação, dependendo da circunstância, a gente fica mais ou menos otimista. Mas a esperança ela não é baseada nessa circunstância, de maneira alguma. É interessante que, normalmente, as pessoas de esperança na Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos reconhecer, nós vamos ver que essas pessoas, muitas vezes, elas reconhecem que as situações, talvez elas não vão melhorar. Mas, mesmo assim, elas escolhem pela esperança. Às vezes, o cenário, aparentemente, ele não é muito otimista. Mas mesmo assim, nós optamos por viver uma vida de esperança. Um exemplo bíblico de uma realidade assim é o profeta Oséias, lá no Antigo Testamento. Ele é alguém que vive tempos de muitas dificuldades, quando Israel era oprimido por impérios estrangeiros. Mas ele escolheu, mesmo diante dos dias difíceis, ele escolheu a esperança. E as passagens, se você ler o texto em certo momento, ele vai dizer que ele escolhe a esperança. Ele crê que Deus pode mudar aquela situação, abrindo um caminho, abrindo uma porta de esperança, mesmo em dias maus. Assim como Deus fez lá no Êxodo, quando Deus traz redenção ao seu povo, quando Deus traz libertação para o seu povo, é possível ter esperança, porque Deus já fez. E o que faz com que a gente tenha esperança é a fidelidade de Deus na história. É aquilo que Deus fez no decorrer dos tempos que faz com que hoje, no presente, eu e você possamos ter esperança. O que faz a gente ter esperança no futuro é olhar aquilo que Deus fez. Por isso eu posso afirmar para você que nós olhamos para frente, olhando para trás.
Porque quando a gente olha para trás, a gente vai ver esses grandes atos de Deus na história. E nós podemos confiar totalmente no caráter de quem Deus é. Nós confiamos no ser de Deus, em quem Deus é. Olha o que o Salmo 39, 7 diz. Agora, Senhor, o que devo esperar? És minha única esperança. É assim que o Antigo Testamento vai apresentar para nós o que é esperança. É uma espera, é uma expectativa no ser de Deus, em quem Deus é, naquilo que Deus já fez. E porque Deus fez, nós podemos ter esperança. Mas no Novo Testamento, aqueles que seguiam Jesus, eles também cultivavam essa mesma ideia de esperança. Os primeiros discípulos, eles viviam e acreditavam que a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, de alguma maneira, era a resposta de Deus para o pecado, para a escravidão, para a morte. Como que essas questões seriam resolvidas? Elas foram resolvidas a partir da vinda, da vida, da morte, mais ainda da ressurreição de Jesus. Para os primeiros cristãos, o túmulo vazio representava essa porta de esperança. E eles usavam uma palavra, que o Novo Testamento escrito no grego, elpis, para descrever essa esperança. E nós vamos ver muitos autores do Novo Testamento falando sobre isso. Por exemplo, o autor Pedro, na sua primeira carta, versículo 3 e 4, ele diz o seguinte: agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês nos céus. Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, vai dizer: e o segredo é este, Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Essa palavra que Pedro e Paulo utilizam, apresentam também essa verdade. A esperança está baseada em uma pessoa. E aqui é a pessoa de Jesus, aquele que veio, que nasceu, que viveu, que morreu, mas que ressuscitou. E é interessante que essa esperança, ela não é somente para os humanos. Os primeiros discípulos acreditavam que o que aconteceu com Jesus na ressurreição é uma antecipação daquilo que Deus quer fazer com toda a criação, com todo o universo. Olha o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 19 a 21. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que os filhos de Deus, a criação, seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Paulo está dizendo aqui que há uma esperança de que os filhos de Deus se manifestem, e essa criação será totalmente liberta. Podemos afirmar aqui sem medo, meu irmão e minha irmã, que a esperança cristã ela é ousada, porque a esperança cristã é que toda a criação vai ser restaurada do mal e do pecado. É isso que nós esperamos. Nós não esperamos apenas por uma mudança geográfica da terra para o céu, mas nós esperamos por uma transformação, por uma renovação de todo o universo, de todo o cosmos. Talvez para muitos isso pode soar como loucura, e às vezes pode parecer mesmo, mas a esperança que nós estamos falando aqui, ela não é baseada, fundamentada em circunstâncias, em situações, em oportunidades, mas é uma escolha que nós fazemos de esperar por quem Deus é, o Deus que agiu na história, um Deus que tem agido na história, um Deus que ressuscitou o seu Filho quando foi para a cruz do Calvário, e ressuscita dos mortos. É nesse Deus que nós colocamos a nossa esperança. Como eu disse, nós olhamos para trás, e ao olharmos para trás, nós vamos ver um Jesus que nasce como um bebê numa manjedoura, que vive a sua vida como humano, que vai para a cruz, que ressuscita ao terceiro dia, para que nós, olhando para Ele,
para a sua vida, para a sua obra, nós possamos olhar para frente, possamos olhar para o futuro. É assim que nós vivemos a nossa vida. Nós aguardamos pelo Jesus que nasceu em Belém. Esse é o significado de esperança nas Escrituras. É essa certeza que há no nosso coração. É essa certeza que nós carregamos com a gente. É isso que nós celebramos no Natal. Por isso eu quero afirmar e desejar para você e para sua casa que o seu Natal seja cheio de esperança. Não apenas de otimismo. Não apenas de, talvez se vier a notícia boa eu vou ter... Não. Aguarde, espere pelo agir de Deus. Tenha um Natal em que a sua esperança seja viva. Mas para que ela seja viva, a sua esperança tem que estar depositada na pessoa certa, que é em Jesus de Nazaré, porque só Ele pode mudar o rumo da sua história. É só Ele que pode trazer luz sobre a escuridão das nossas almas. É fato, meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de dificuldade, mas a minha oração é para que a esperança possa renascer, que Jesus seja lembrado, que uma vida de esperança nasça a partir desse encontro com Jesus que nasce em Belém, que nasce para mudar a história da nossa vida, a história do mundo inteiro. A pergunta que tem que ser colocada para nós nessa primeira reflexão, e eu quero fazer para você, é a seguinte: em quem você tem colocado a sua esperança? Em quem você tem esperado? A gente vive dias em que nós somos levados a ter esperança em muitas narrativas. Tem gente que espera que algum sistema político vai dar conta do nosso mundo e das questões que estão colocadas para nós. Tem gente que coloca aí as suas esperanças em alguma linha, em alguma narrativa ideológica. Deixa eu dizer para você que por mais que existam coisas boas nessas narrativas ideológicas, políticas, sejam elas quais forem, a verdadeira esperança, quem pode nos dar é Jesus. A nossa esperança nasce dessa relação com Ele, aquele que veio em carne, que nasceu em Belém, cumprindo o grande propósito de Deus que começou lá em Gênesis. Jesus vem como clímax de uma grande história, que começa Deus criando todas as coisas, mas as coisas, infelizmente, por conta do pecado, nós nos afastamos, e Jesus vem para restaurar isso, essa comunhão com Deus, mas não só nossa, mas do mundo inteiro. Por isso, deixa eu dizer para você que nesse Natal você espere, a sua esperança seja renovada e que o seu compromisso seja renovado com Jesus de Nazaré, com Jesus que nasce em Belém. Deixa eu dizer para você, eu quero te desafiar a conhecê-lo, a amá-lo, a se render a esse amor de Jesus que Ele tem por cada um de nós. Tenha uma esperança renovada para além das situações. É verdade, gente. Como a gente tem dito, nós não temos muita perspectiva sobre o futuro. Mas a nossa esperança não está na vacina, nossa esperança não está em um agente, não, a nossa esperança ela precisa estar em Jesus, e o Natal é uma ótima oportunidade de você se render ao amor dele, é uma ótima oportunidade para que você o adore, para que você o conheça, para que você se renda a ele. Por isso eu quero afirmar para você e quero te convidar que a história do nascimento de Jesus traga esperança para os nossos dias. Traga esperança para o nosso coração, traga esperança para o nosso país, para o nosso mundo. Nós precisamos de uma esperança, mas essa esperança ela só vai ser encontrada em Jesus de Nazaré, aquele que nasceu em Belém, numa manjedoura, de forma humilde, simples, mas a sua vida, a sua história, leva a gente a ter que tomar decisões. Que nessa manhã você se renda a Jesus, você se entregue a Ele, que você viva uma vida de esperança, uma esperança que não depende das circunstâncias, uma esperança que não depende das situações, mas uma esperança que está baseada numa pessoa que não muda, numa pessoa que não tem sombra de variação, numa pessoa que nós podemos confiar.
que você se entregue a Ele, que você ame a Ele e que o seu Natal seja o melhor Natal da sua vida, porque você pode viver de verdade um Natal cheio de esperança. Que Deus te abençoe, que nesse mês de Natal você possa se entregar, conhecer e amar mais a Jesus. Essa é a minha oração, espero que você tenha uma boa semana, que Deus te abençoe e que o nosso Natal seja cheio de esperança, para a glória de Deus.